Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim compartilhar com vocês um resumo das minhas leituras de fevereiro. Embora fevereiro seja um mês aí com menos dias, eu consegui ler bastante coisa. Em partes eu li livros de extensão menor, então isso me permitiu ter uma variedade maior também de leituras. Ao todo foram 9 leituras, mas eu vou comentar aqui no vídeo de 8 delas, porque um desses livros foi um romance jovem adulto contemporâneo nacional que ainda não foi publicado, então eu ainda não posso falar sobre ele, tá? Vocês vão ver que eu li gêneros diferentes esse mês. Eu li conto, eu li poesia, eu li HQ, eu li os romances que eu já habitualmente leio mesmo. E dando início então aos comentários dessas leituras diversas, eu li De Folhas que Resistem, da Raíssa Lettieri. A Raíssa é editora, ela trabalha junto aos selos Verus e Bestseller do grupo editorial Record, e esse é o primeiro trabalho dela como escritora. São contos que ela escreveu ao longo de anos, reunidos então agora nessa antologia, publicados pela editora Biblioteca Azul. Contos que receberam elogios bastante significativos de pessoas como João Zanello Carrascosa, que é autor de Caderno de um Ausente, um dos meus livros favoritos de 2021, do Luiz Antônio de Assis Brasil, responsável por um dos cursos de escrita criativa mais famosos do Brasil. Ele é autor de Escrever Ficção, que eu vivo recomendando aqui pra vocês também. Então só por aí a gente já pode esperar bastante da escrita da Raíssa. O De Folhas que Resistem reúne cerca mais ou menos aqui de 20 contos. São contos de uma extensão menor, portanto é uma leitura que você consegue fazer de uma forma mais rápida, mas esse não é o mais indicado, porque a Raíssa, ela tem uma escrita que engana bastante a gente. Aquela escrita que ela faz com que a gente entre nos contos de uma forma muito rápida, que instiga aqui a nossa curiosidade para aquilo que está sendo contado, só que é aquele tipo de narrativa que a gente tem que ter assim os olhos completamente abertos, porque a Raíssa brinca demais com o texto. Quando eu falo brinca demais aqui, é porque dá para sentir que são aqueles textos de fato pensados, escolha de palavras que ela usa, as muitas referências, são aqueles textos que a gente percebe que dá pra gente extrair muita coisa deles, e que se a gente não estiver atento, a gente deixa passar possíveis significados. Então dá até aquela vontade da gente ficar se perguntando, mas espera, será que isso aqui quer dizer isso aqui mesmo? Será que quer dizer alguma outra coisa? Então são contos que a gente lê e precisa parar pra dar aquela ruminada, aquele pensamento, deixar realmente a gente digerir o que leu pra captar diferentes sentidos. Teve conto que eu terminei de ler e voltei pra ler desde o começo, mais uma vez, pra tentar buscar outros sentidos, ou então identificar se aquilo que eu tava pensando de fato tava ali no texto, tentar procurar essas pistas que ela foi deixando, o que é algo que me agrada bastante. São contos em que a rotina, o cotidiano aparece, mas não de uma forma esperada. A Raíssa subverte muito desse cotidiano, ela dá rumos inesperados para as personagens, que são sempre personagens muito complexas, que fazem então com que os contos muitas vezes terminem de uma forma que a gente não imaginava, o que causa também um impacto na gente nesse sentido. Eu acho que a gente tem duas imagens, ideias muito fortes aqui ao longo de todos os contos. Um deles é uma presença muito constante da questão da retina, da forma de como a gente capta as imagens. A palavra retina, questões ligadas ao olhar, aparecem em inúmeros contos, e isso também já deixa pra gente um indício de que a gente tá falando aqui de um mundo de impressões, e que impressões nem sempre são precisas, nem sempre correspondem à realidade. E também, né, o quão definida é essa realidade. A gente pode falar de definição nesse sentido? Será que não existe um fator subjetivo? Será que não existem fatores complexos aí que façam com que a realidade seja difícil de ser compreendida, capturada? E outra ideia muito presente também é a própria ideia da morte. Morte às vezes, né, como encerramento de uma vida, morte às vezes de uma ideia, de uma expectativa. A imagem da morte perpassa aqui todos os contos também. Isso traz às vezes um ar mais melancólico, às vezes um ar mais sombrio, às vezes uma ideia de efemeridade e às vezes simplesmente a própria conexão com a vida, porque a gente não tem como falar de morte se a gente não falar em primeiro lugar de se estar vivo. Então foram contos que eu gostei demais, principalmente por esse cuidado da Raíssa em colocar tantos significados, as escolhas de palavras que ela faz e as tantas referências que ela vai deixando. É aquele livro que dá pra gente extrair muita coisa, voltar aos contos
pontos em momentos diferentes e extrair coisas diferentes a cada releitura que a gente fizer. De poesia esse mês eu li Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Foi meu primeiro contato com a escrita da Hilda Hilst. A Hilda foi uma autora que ela escreveu em diversos gêneros. Ela escreveu prosa, ela escreveu poesia, ela escreveu peças de teatro. E esse livro em específico foi o primeiro livro de poesia que ela publicou depois de ter passado muito tempo trabalhando apenas com a prosa. Ela já tinha publicado poesia antes, mas ficou um tempo afastada e voltou com esse livro. Essa característica da prosa dela a gente observa também na poesia, então ela trabalha muitas vezes com versos livres. Esses versos que vão ter essa cara realmente de prosa, então são versos também muito fluidos, muito fáceis da gente se envolver, mas também é essa poesia que vai exigir aí que a gente pare para pensar muito no que a gente está lendo, porque também existem diversas camadas de significados. É um texto também muito rico. Nesse caso específico ela fala demais, né, sobre a entrega amorosa, ela fala do aspecto místico de divindade da vida. São poemas que são divididos em partes no livro, ela começa de uma perspectiva mais individual e ela termina também numa sensação mais de coletivo, fazendo críticas ao período de ditadura militar, época, portanto, também, né, em que o livro foi publicado. E eu fiquei encantada pela poesia da Hilda. Terminei de ler esse livro e eu já adicionei o livro, né, de poemas completos dela na minha wishlist, porque eu quero voltar a ler a autora, conhecer futuramente também os romances dela. E eu acho que o que me chamou mais a atenção é a intensidade dos poemas. É aquele tipo de poesia que é quase impossível de você ler sem sentir o impacto. De HQ aqui, eu li o Quarentenado, então, do Capirotinho, do Guilherme Infante. Essa aqui é a edição que eu comprei em financiamento coletivo, que teve no ano passado. São tirinhas, então, né, do Capirotinho, que é uma figura super conhecida aí na internet, que foram produzidas durante a quarentena. A forma, então, né, do Guilherme de tentar digerir essa experiência da pandemia, como todos nós fomos afetados por tudo isso, né? O Capirotinho, ele tem muito um olhar, às vezes, mais melancólico sobre muitos aspectos da vida, às vezes um olhar um pouco mais cínico, com um humor muito ácido também, mas esse olhar foi muito reconfortante pra mim, né? Eu li esse livro num dia que eu não tava, assim, tão legal e eu me senti muito abraçada pela leitura, porque existe também, né, muito esse olhar do conforto, do acolhimento, da gente abraçar todos os nossos lados e compreender que tudo isso, né, faz parte de quem a gente é, faz parte da vida de um modo geral. Muitas das tirinhas também têm um teor político muito crítico, que é algo que eu gosto bastante de encontrar aqui. Então assim, né, já conheci as tirinhas online e gostei muito de ver essa reunião delas aqui também nesse livro. Tava aqui muito sedenta por ler um thriller, então peguei da minha estante um livro que estava há anos esperando pela leitura, que é o Lobo Mal, da Neil Neuhausen. Eu não sei pronunciar o nome dela, sinto muito por isso. Ela é uma autora alemã. Esse aqui é o 6º livro da série protagonizada pelos inspetores policiais aqui. A editora Jangada, além desse, publicou Branca de Neve Tem que Morrer, que é o 4º volume da série, então são livros que você pode ler de maneira independente. O Branca de Neve Tem que Morrer foi um livro que eu li uns 10 anos atrás e eu amei. Eu não lembro de quase nada da história, tá? Eu só lembro que foi uma leitura que eu devorei, porque ela foi muito fluida, muito envolvente. Então eu vim com bastante sede ao pote pra ler esse livro e nesse aspecto eu acabei me decepcionando um pouco. Porque assim, não sei se foi o momento que eu li, mas esse livro não me proporcionou aquela leitura voraz que o Branca de Neve Tem que Morrer tinha me proporcionado. Aqui a gente tem alguns casos sendo investigados em paralelo. Um deles é de uma jovem que o corpo dela é encontrado na beira de um rio e ela tá com vários sinais de abuso, de violência física. Depois a gente tem uma repórter de TV que ela é estuprada, ela sofre também um ataque bastante brutal. E os investigadores, né, conforme eles vão tentando entender cada um desses casos, pouco a pouco eles vão começando a perceber conexões entre eles. Ele é um livro narrado em terceira pessoa e essa narrativa se alterna entre as perspectivas dos diferentes personagens. Então muda o tempo todo. Às vezes a gente tem a narrativa pela perspectiva dos inspetores, da repórter, de outros personagens, às vezes personagens que a gente não entende muito bem quem são, quais são as intenções, e isso aos poucos vai sendo demonstrado na história. Então ele é um livro que as peças vão sendo dadas aos poucos pra gente montar todo esse quebra-cabeça. Ele é um livro muito inteligente, assim, ele é muito bem desenvolvido, muito bem construído nesse sentido, mas não foi esse livro, assim, voraz. Foi um livro que eu li bem devagar. Ele tem passagens que são bastante violentas, eu acho que isso acabou me incomodando um pouco no momento que eu li.
tem gatilho pra estupro, tem gatilho pra pedofilia, então ficam alertas aí de conteúdo sensível. Tem bastante cenas bem violentas também, com direito a descrições e tal. Não foi um livro que deu pra devorar. Eu gostei da história, gostei de como tudo foi desenvolvido, mas ele não me proporcionou essa leitura assim que não dava pra parar de ler, sabe? Felizmente a minha leitura seguinte já foi o contrário. Foi um livro que eu peguei pra ler de tarde, de noite eu já tinha terminado de ler. E foi um livro que foi um dos meus queridinhos do mês, que eu me apaixonei. Vai ser com certeza um dos favoritos do ano, que é a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Aqui a gente tem a história da Nora, que ela tá num momento em que aos 35 anos de vida ela está extremamente frustrada com a própria vida e depois de passar por uma série de eventos bastante tristes, ela decide tirar a própria vida. E quando ela toma uma overdose aí de remédios, ela acorda no momento entre vidas, que é a Biblioteca da Meia-Noite, onde ela tem a oportunidade de entrar em contato com todas as vidas paralelas que ela poderia ter tido se ela tivesse feito escolhas diferentes em vida. E aí, conforme ela vai vendo essas possibilidades, né, de quem ela poderia ter sido, coisas que ela poderia ter vivido, ela vai ter que chegar à conclusão, né, de qual vida ela quer, que de fato ela tá buscando. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre o sentido da vida, sobre o sentido de se estar vivo, de lidar com as coisas que acontecem com a gente, especialmente com as dificuldades que vão surgindo. Ele é um livro que aborda muito a questão dos transtornos mentais. Eu gostei demais de como o autor fez essa representação. Ele já sofreu de depressão, ele é inclusive o autor do best-seller Razões para Continuar Vivo, que saiu pela Intrínseca, e que ele conta como foram os anos dele lutando contra a depressão. Então o retrato que ele faz da doença é muito fiel, e eu acho isso muito importante. Por esse ser um livro que atinge um público tão grande, é importante a gente falar sobre saúde mental e tentar tirar os estigmas a respeito disso cada vez mais. Ainda é de difícil compreensão para muita gente, e a gente precisa entender que é uma doença, quem sofre disso precisa entender que não está sozinho, precisa enxergar que existe possibilidade. Então eu acho muito importante ver isso retratado aqui no livro, mas também fico alerta, né, então que ele pode ter gatilhos aí pra suicídio, pra depressão, enfim. A narrativa dele é muito ágil, os capítulos são curtos, é aquele livro que te fisga logo de cara, que te instiga a continuar lendo, que acaba sendo muito rápido mesmo, então é muito fácil, né, de você fazer essa leitura. E eu amei o livro, então, por ele ter me proporcionado essa leitura que foi tão envolvente, que foi tão gostosa, que eu não conseguia parar de ler, e por ter sido um livro que trouxe tantas mensagens, tantas reflexões. Não acho que seja um livro super surpreendente, é possível a gente prever muitos dos acontecimentos da história, assim como as conclusões que a protagonista chega, em grande parte eram coisas que eu já esperava, coisas que eu já acreditava. Então não é que o livro trouxe algo de muito inovador, de revelador pra mim, mas ainda assim ele trouxe um acolhimento muito grande, me emocionou bastante, eu acho que reforçou lembretes aqui que é importante a gente ter. Essa sensação acolhedora é uma das melhores que a gente pode ter numa leitura. Outro que virou queridinho também foi o Nossa Estação, da Laura Jane Williams. Ele é uma comédia romântica que eu me apaixonei. Ele vai trazer a história do Daniel e da Nadia, que eles pegam quase todos os dias o mesmo vagão de um mesmo trem. O Daniel se encanta pela Nadia, a Nadia nunca nem reparou que o Daniel existe. Ele fica pensando em maneiras de tentar fazer contato com ela e resolve usar a coluna de um jornal de Londres que é destinada justamente a pessoas que ficam com crush em outras no transporte público e querem tentar esse contato. Então a partir disso, eles iniciam essa troca de mensagens através do jornal e vão ter várias dificuldades para de fato se encontrarem. Esse é, portanto, um romance no estilo slow burn, que é aquele romance que vai ser construído aos poucos, que o casal não vai ficar logo juntos. Isso ajuda a criar essa tensão na história, porque a gente fica na expectativa que eles fiquem juntos, que tudo dê certo. Eu amei a história dos dois, eu amei a construção dos personagens, foi muito fácil me apegar a eles. Eu adorei o humor narrativo, é um livro muito bem humorado e muito divertido. Gostei principalmente também dos toques que a autora coloca de crítica, de olhar mais crítico. Então ela faz vários comentários aqui de cunho feminista, criticando, né, situações machistas. É um feminismo cis, então ela fala desse ponto de vista. Tem um momento específico que ela fala, né, sobre pessoas não binárias, mas de modo geral o feminismo é de uma mulher cis. Ela tem também vários comentários políticos, nada assim que seja central na trama, é sempre tudo muito pontual e foi uma característica que me agradou
agradou muito no livro. O romance é naquele estilo que você pensa, não, é impossível disso acontecer, é muito fantasioso e ao mesmo tempo foi por isso que eu gostei. Porque por mais que eu goste de coisa realidade, coisa pé no chão, adoro histórias assim, às vezes só o que a gente precisa é de se desconectar dessa realidade. Acreditar em amores improváveis, amores impossíveis, acreditar em amores predestinados, aqueles amores em que o destino tá agindo para duas pessoas terem que ficar juntas. Então foi um livro que me deixou com uma sensação muito gostosa. Esse mês eu também li a novela Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas, cuja escrita eu conheci através do romance histórico A Estrada para São Paulo. O Amor ou Algo Assim é um romance contemporâneo, embora ele traga uma história, um estilo bem diferente da Estrada para São Paulo, ainda assim dá pra gente perceber alguns pontos em comum. Então nesse caso a gente tem aqui o protagonista que ele sofreu bullying de um garoto na escola quando ele era adolescente. Ele ficou muito marcado por isso, ele ainda guarda esse ressentimento dele. E agora quando ele vai ter que voltar pra cidade natal, agora que ele é um ator super famoso, ele não conseguiu superar esse passado totalmente e ele vai ter a chance de se vingar desse cara quando ele encontra com ele. E o cara tá numa situação completamente diferente da dele. Enquanto ele ascendeu profissionalmente, o cara assim só decaiu. E a grande questão é que por trás, né, de toda a raiva, toda a mágoa que ele guarda, existe também aí muita atração entre os dois. Então o sentimento de tensão é um dos principais aqui na história, seja por essa tensão de existirem essa raiva aí entre os dois e aquele potencial de algo ruim a ser revelado, porque a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu entre eles no passado. É algo que a Mariana vai sugerindo até chegar no final e ela de fato revelar pra gente. E ao mesmo tempo essa tensão, porque a química entre os dois é muito forte, a Mariana constrói essa química muito bem. É livro assim de tirar o fôlego, ele tem passagens hot bastante presentes que são muito bem trabalhadas. E aqui que eu falo que entra também, né, esse ponto de contato com a Estrada para São Paulo, porque na Estrada para São Paulo, algo que me chamou muito a atenção foram como as relações dos personagens foram construídas através de sentimentos que são tão complexos, tão contraditórios entre si. E a gente encontra também essa contradição de novo nessa novela, através de sentimentos que são assim tão intensos, tão brutais, e como a raiva tá misturada à paixão, tá tudo mesclado ali. Eu gostei muito de como a Mariana trabalhou tudo isso. Ela tem uma escrita muito fluida, uma escrita muito envolvente, ela é daquelas autoras que sugere muitas coisas pra gente, então a gente tem que ler com essa atenção também pra entender o que ela tá falando, os significados que ela tá querendo trazer ali pra história. E aí, por fim, pra finalizar, li um livro que eu estava há anos querendo ler, mas não tinha conseguido ainda fazer isso, que é o Algum Dia, do David Levithan, que fecha a trilogia formada, né, pelos livros Todo Dia e Outro Dia. Em Todo Dia a gente conhece a história de A, que é um ser que muda de corpo todos os dias. A não tem corpo próprio e A se apaixona por uma garota, Rhiannon, quando ele tá no corpo do namorado dela, e A fica todos os dias tentando voltar pra Rhiannon para que eles possam ficar juntos. Já em Outro Dia a gente tem a mesma história sendo contada pela perspectiva da Rhiannon, focando aí no relacionamento abusivo que ela tinha e ela tentando superar, lidar com tudo isso. E aqui no Algum Dia a gente tem a história, então, a partir do momento, né, de finalização dos outros livros, que foi um final um tanto quanto aberto, que deixou muita sugestão pra gente que tinha mais que poderia acontecer. No Algum Dia a gente tem a perspectiva de personagens diferentes, então a história é narrada em primeira pessoa por A, pela Rhiannon, pelo Nathan, que é um personagem importante aí na história, e por outros seres similares a A. Até certo ponto eu fiquei um pouco receosa de qual seria a condução da história, porque eu fiquei com medo que o livro acabasse entrando na história de tentar explicar a origem de A, explicar o que está por detrás dessa coisa, né, das mudanças de corpos, trabalhar também a história a partir da presença de um vilão, porque a gente tem, de certa forma, né, uma figura de um antagonista aí, e aí iria mais para um lado de história de fantasia, com um objetivo a ser cumprido, um vilão a ser derrotado, e eu não gostaria muito disso, porque o que eu gostei demais na leitura foi justamente a característica metafórica dela, né, como essa condição de A serve pra gente refletir sobre a própria condição humana. Eu fiquei muito feliz de ver que não foi o caminho então que o David Levithan levou, o caminho que me deixava receosa. Ele continua trabalhando A por essa perspectiva da condição humana, de A pensar sobre a própria existência, que por mais aí, né, que seja algo muito diferente do que a gente vive, existem muitos pontos de contatos com reflexões que a gente pode ter sobre a nossa existência como um todo. Gosto muito de como o David Levithan traz, né, essas perspectivas de seres diferentes
personagens, mostrando as vivências diferentes, os aprendizados que cada um foi tirando da própria vida e como ele vai lidando, né, com os sentimentos de da Rihanna, uns sentimentos também tão confusos, aquele amor muito grande entre os dois e sempre permeado pela pergunta o quanto é possível estarem juntos ou não. Então eu gosto muito da perspectiva que o David Levitan traz do amor, dessa intensidade muito grande, a sensibilidade enorme que ele tem para trabalhar os sentimentos das personagens, as reflexões que eles trazem, o olhar também muito atento que ele tem para a sociedade. Eu gosto muito da perspectiva de mundo que o David Levitan traz, e isso tá muito expresso, né, em toda a mensagem que ele constrói nesse livro. Dos 3 livros, foi o livro mais morno pra mim, foi o livro que eu li mais devagar e que me impactou menos do que os outros, mas ainda assim, quando eu terminei, eu finalizei com aquela sensação de admirar demais o autor, por todas as mensagens mesmo que ele colocou aqui e por ter me deixado também com uma sensação tão positiva, tão emocionada através dessas mensagens. Já contem pra mim aqui nos comentários as leituras que vocês fizeram em fevereiro, dos livros que eu li, quais vocês já leram, quais vocês ficaram curiosos pela leitura. Aproveita, deixa a curtida nesse vídeo, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita também, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tá um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.